Muito bem, meus amigos, estamos de volta para o terceiro tempo nesta sexta-feira, dia 7 de fevereiro de 2025. Hoje mais cedo já teve vídeo, depois à tarde teve live. A gente trouxe o adversário do Fluminense na Copa do Brasil, sorteio realizado hoje na CBF. E agora a gente chega com as últimas notícias do Fluminense para você, torcedor tricolor. Sempre lembrando que é importante a sua inscrição aqui no nosso canal. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. E vamos que vamos para as notícias, porque amanhã tem Fla-Flu no Maracanã, 4h30 da tarde, jogo decisivo para o Fluminense no Campeonato Carioca. Se o Fluminense vencer, estará definitivamente na briga por uma vaga na semifinal do Estadual do Rio de Janeiro. Por outro lado, se empatar ou perder, dará adeus à competição e aí terá que lutar ainda por uma vaga na Copa Rio. Seria realmente um grande vexame, mas não em relação ao Fla-Flu, né, propriamente dito, mas em relação à campanha do Fluminense. Porque o Fluminense já poderia chegar para esse clássico contra o Flamengo com a vaga encaminhada, mas foi muito mal naqueles primeiros jogos com o Marcão, marcou somente 1 ponto em 9 disputados, e depois com o Mano Menezes chegou a conseguir 2 vitórias, conseguiu também alguns empates, mas né, o início muito ruim e também alguns tropeços com o Mano Menezes atrapalharam a campanha do Fluminense. Para o Fla-Flu de amanhã, o técnico Mano Menezes deve mandar a campo a mesma formação que iniciou o jogo contra o Vasco. O Mano ficou satisfeito, ficou feliz com a atuação do time, principalmente porque conseguiu buscar a virada, algo que tem sido raro nesse time do Fluminense, conseguir reverter placares que começaram adversos. O Fluminense levou um gol logo com 1 minuto na primeira jogada da partida, mas depois se recuperou, foi dominante no jogo, foi o melhor time em campo e por isso o Mano vai repetir a escalação. O Fluminense deve ir a campo então com o Fábio no gol, Guga na lateral direita, Thiago Silva, Thiago Santos na zaga e o Fuentes na lateral esquerda. Meio campo com Martinelli, Hércules e John Arias, que fez um partidaço contra o Vasco. E no ataque ele deve manter Riquelme de um lado, Canóbio do outro e o Germancano como comandante de ataque tricolor para esse Fla-Flu de amanhã. Jogo importantíssimo. O Fluminense está levando tão a sério o clássico que hoje tinha uma entrevista coletiva marcada para o Hércules. Só que a pedido do próprio jogador, o Fluminense cancelou a entrevista. A explicação dada pela assessoria do Fluminense foi de que o Hércules disse que está muito focado no jogo, está concentrado, não quer que nada tire o foco para o jogo, por isso ele pediu para que essa entrevista coletiva fosse cancelada. Acho que foi uma atitude correta por parte do Hércules, que também fez um grande jogo diante do Vasco. Informação agora sobre Paulo Henrique Ganso, gente. Segundo a ESPN Brasil, o Fluminense vai adiar por alguns dias os exames em Paulo Henrique Ganso para saber se ele está recuperado da miocardite. Os exames seriam feitos daqui a 1 semana, mas o Fluminense adiou para daqui a 15 dias. Expectativa do Fluminense, claro, é de que dê tudo certo, mas esse prazo a mais é justamente para que o Ganso possa chegar nos exames totalmente recuperado dessa miocardite, para que ele possa voltar a jogar futebol, possa voltar a treinar. O jogador está em repouso absoluto e a expectativa no Fluminense é que tudo dê certo e que o Ganso possa voltar a jogar normalmente muito em breve. Bora falar agora sobre o sorteio da Copa do Brasil. Hoje teve o sorteio da primeira fase. O Fluminense vai enfrentar o Águia de Marabá, como a gente trouxe aqui na nossa live mais cedo. Águia de Marabá, que já foi adversário, inclusive, do Fluminense na Copa do Brasil em 2009. O Fluminense perdeu, gente, lá no Pará. O jogo foi no Mangueirão. O Fluminense perdeu por 2-1. E não sei se vocês vão se lembrar, teve um lance curioso que o Thiago Neves, ele estava voltando para o Fluminense, ele tinha saído, depois retornou para um empréstimo, o Fred também estava no Fluminense, e o Thiago Neves, ele joga a bola no Gandula e foi expulso. Naquele jogo o Fluminense acabou perdendo por 2-1, tomou um passeio de bola naquele jogo, e acabou perdendo por 2-1. Só que ele chegou no Rio, no jogo da volta, o Fluminense venceu por 3-0. Dessa vez, gente, o Fluminense não vai ter essa chance do jogo da volta, é só o jogo da ida. Não tem jogo da volta, é jogo único. E também não tem vantagem de empate mais. Até o ano passado havia vantagem do empate, nessa primeira fase, havia vantagem do empate para o visitante. A CBF acabou com essa regra. Então o visitante ele é obrigado a ganhar no tempo normal.
ou, né, nos pênaltis. A gente espera que não precise ter pênaltis, porque pênalti é loteria. Mas a situação ela é delicada. Virou, assim, né, um jogo completamente imprevisível essa primeira fase da Copa do Brasil. Pode acontecer qualquer coisa, mas o Fluminense, na minha opinião, tem a obrigação de vencer, até pelo altíssimo investimento que o Fluminense fez nesse início de temporada. A CBF não definiu ainda as datas. O primeiro jogo, aliás, a primeira data disponível, né, para essa primeira fase é dia 19 de fevereiro. E a segunda data é dia 16. Então o Fluminense tanto pode jogar no dia 19, como o jogo também pode ser no dia 26. Informação sobre o local da partida, gente. Recebi uma informação aqui de um torcedor que mora na cidade de Marabá, lá no Pará, é seguidor do canal, é torcedor do Fluminense, e ele me avisou o seguinte, que o Águia de Marabá é o Bené Souza. Alô, Bené, obrigado pela mensagem, obrigado pelo recado, meu amigo. Ele avisou o seguinte, gente, que o Águia de Marabá deve mandar os seus jogos na Copa do Brasil no estádio Rosenão, na cidade de Paraopebas, estádio que tem capacidade para 10 mil pessoas. Porém, acho que o Águia de Marabá, não sei se ele esperava enfrentar logo de cara o Fluminense. Então pode ser que o Águia de Marabá mande essa partida lá no Mangueirão, em Belém do Pará, por conta, né, do apelo de público. Mas, a princípio, ele tinha programado jogar no estádio Rosenão, na cidade de Paraopebas, que fica a 170 quilômetros de Marabá. Uma opção para o Fluminense seria fretar um voo e ir direto para a cidade de Serra dos Carajás, que fica bem perto ao estádio. Então, o Fluminense vai ter que definir essa logística aí, vai esperar, claro, a CBF divulgar as datas, ou a data, no caso, né, do jogo do Fluminense, para poder, então, traçar todo o seu planejamento, toda a sua logística para esse jogo contra o Águia de Marabá. O Águia de Marabá, nesse momento, gente, no Campeonato Paraense, ele é o 6º colocado. Tem uma vitória, um empate e 2 derrotas. Como eu já disse aqui, o Fluminense vai enfrentar uma dificuldade, que é a questão da logística. Vai ter a questão também, né, de que vai talvez ter que jogar em um estádio acanhado, gramado, né, a gente não sabe as condições do gramado do estádio Rosenão, mas apesar disso tudo, o Fluminense tem a obrigação de chegar lá e se classificar no tempo normal, sem essa de pênalti, tá, Fluminense? Tem essa também. O Fluminense passando de fase, vai enfrentar na segunda fase o Dourados de Mato Grosso do Sul ou Caxias do Rio Grande do Sul, que vão se enfrentar também nessa primeira fase. E o Fluminense, mais uma vez, será visitante na segunda fase da Copa do Brasil e novamente com um jogo único, ou seja, com obrigação de vencer fora de casa. O Caxias é adversário difícil, é adversário que está acostumado a jogar Série B do Campeonato Brasileiro, seria um adversário complicado. Jogar lá em Caxias do Sul com obrigação de ganhar já seria um jogo um pouco mais enjoado para o Fluminense nessa segunda fase da Copa do Brasil. Mas primeiro tem que passar pelo Águia de Marabá para depois pensar no seu adversário. Pessoal, agora tem uma notícia aqui que eu vou até me ajeitar na cadeira, né? Porque desde 2013, o Flamengo vem nadando de braçada no que diz respeito à verba dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Enquanto os outros estão lá roendo o osso, o Flamengo, né, recebe muito mais do que todo mundo. E com isso acabou, né, se transformando nessa potência econômica. Claro que o Flamengo hoje tem outras receitas, mas essa diferença, essa discrepância, esse abismo entre o que o Flamengo passou a receber a televisão a partir de 2013 em relação aos outros, foi fundamental para que o Flamengo construísse o que ele construiu, para que o Flamengo chegasse aonde ele chegou. A gente pode aqui, né, claro, a gente não pode ignorar alguns acertos, né, que o Flamengo passou, mesmo recebendo esse dinheiro, passou algum tempo aí sem contratar grandes jogadores, lá no início, 2013, 2014, 2015... E aos poucos ele foi montando o seu time. Ele passou um período de dificuldade, claro, mas esse dinheiro da televisão fez toda a diferença. Esse dinheiro fez toda a diferença. E mudou completamente os parâmetros, né, do futebol brasileiro. Gente, o Flamengo,
na década de 2000, principalmente, apesar de ganhar um carioquinha aqui ou outro ali, o Flamengo, nacionalmente falando, sempre ia muito mal. Talvez uma exceção ou outra, um ano ou outro, o Flamengo tenha feito boas campanhas no Brasileiro. Mas era exceção, não era regra. Quantas e quantas vezes o Flamengo também bateu na trave lá, ó, para não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Foram várias vezes, né? Mas a coisa muda a partir de 2013, quando, né, houve essa discrepância aí no pagamento dos direitos de transmissão da televisão. E agora, gente, vejam só, onde eu queria chegar com essa história toda de Flamengo. O Flamengo está chorando porque diz que o contrato da Libra foi ruim para o Flamengo. O contrato da Libra foi fazendo o Flamengo perder dinheiro. Não tá legal, eles não estão gostando, estão chorando. Vejam só, passaram os últimos meses a imprensa dizendo que a Libra ia ganhar muito mais dinheiro do que a Liga Forte União, dizendo que a Libra ia, né, ganhar, ia ser muito melhor para os clubes da Libra iam ter vantagem sobre os clubes da Liga Forte União. Venderam essa ideia aí, Só que na hora do vamos ver, a Libra vendeu os seus direitos por muito menos do que a Liga Forte União. E agora estão, né, o Flamengo principalmente, está assustado. Porque o Fluminense vai receber, gente, praticamente o mesmo valor que o Flamengo de televisão. Talvez até mais um pouco. A gente não sabe ainda ao certo quanto cada time vai receber, mas o Fluminense deve receber mais até do que o Flamengo. Ou ficar ali mais ou menos no mesmo patamar. Vou mostrar a matéria aqui, ó, que saiu no portal UOL, do Rodrigo Matos. Flamengo questiona e quer mudar o contrato com a Globo no Brasil. Vamos dar uma gargalhada. Gente, isso aqui é demais, cara. Isso aqui eles não aceitam. Passaram 12 anos ganhando muito mais do que todo mundo e agora estão chorando. Cara, eles tiveram o direito. Olha aqui, hoje só existe Libra e Liga Forte União porque um dos times que bateu o pé, que queria continuar recebendo mais do que todo mundo, foi justamente o Flamengo. E os outros não aceitaram. E aí, olha só, veja bem o que eu vou falar aqui, hein? O presidente Mário, ele tem muitos defeitos na administração dele no Fluminense. Muitos. Mas em relação a essa mudança no pagamento de direitos de transmissão, o presidente merece os parabéns. Merece ser aplaudido. Porque ele foi um dos grandes líderes desse movimento, que é a Liga Forte União, porque ele não aceitava receber muito menos do que o Flamengo. Ele não concordava com isso. E aí, o Fluminense foi um dos clubes, junto com o Fortaleza, junto com o Atlético Paranaense, que bateram o pé e falaram, a gente não aceita. E por isso foi um grupo de times, né, foi para a Libra, e o outro, bem maior, foi para a Liga Forte União, que é o caso do Fluminense. E aí na matéria aqui do Rodrigo Matos, está dizendo, a diretoria do Flamengo começou a questionar de forma dura a Libra pelo contrato do brasileiro com a Globo de 2025 a 2029. A ofensiva tem a intenção de modificar pelo menos alguns pontos do acordo, ou seja, não gostaram, né, de como a coisa se desenhou e aí querem mudar a regra agora, querem mudar o contrato, porque vão ganhar menos. O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, já era crítico desse acordo desde a sua assinatura. Agora, com todos os dados, sua gestão classifica internamente como péssima para os clubes a negociação feita pela Libra, por vários furos. A avaliação é de que a Liga Forte União se saiu melhor, mas a imprensa vendeu durante vários meses que a Libra ia lucrar mais. Foi ou não foi? Quantas vezes eu li matérias falando isso? A Libra vai se dar melhor, a diferença vai aumentar, os times da Liga Forte União não vão receber quase nada, vão passar aperto. Foi ou não foi? Pois é, agora tá aí, ó, agora estão chorando. Há uma estimativa no Flamengo de que haverá uma perda entre 80 e 100 milhões de reais por ano. O que já era sabido desde 2024. Dá uma gargalhada. Pode rir aí, gente. Vou ler de novo.
Estima-se que o Flamengo vai perder entre 80 e 100 milhões de reais com o novo contrato. Cara, isso aqui é um colírio para os meus olhos. Isso aqui é um colírio para os meus olhos. Entre os pontos do contrato, visto como falhos, está a redação das cláusulas do pay-per-view. As cláusulas são vistas como confusas e podem reduzir o ganho de receita líquida, que é uma fatia que vai para os clubes. Há a estimativa de que os clubes possam ganhar 200 milhões por ano com esse item. Há uma previsão de receita de 40% da renda líquida do pay-per-view para os clubes da Libra. Só que isso estava condicionado a 20 clubes da Série A. Mas não fica claro se os times têm que ser da Libra ou basta assinarem um contrato com o pay-per-view. A impressão é que sobra dinheiro para a Globo e falta para os clubes com a redação que foi posta. No final das contas, gente, o Flamengo não está satisfeito, acha que saiu prejudicado, né? E que os clubes da Liga Forte União vão ganhar mais do que o Flamengo. Pois é, nada como um dia após o outro. Com essa eu me despeço de vocês, ótima sexta-feira, um grande abraço, saudações tricolores e amanhã nós vamos ganhar esse Fla-Flu de qualquer jeito. Grande abraço, até a próxima, gente, até mais.